Olá, eu sou a Daiane e sejam bem-vindos ao podcast Família Bivolt. Vou me apresentar para vocês entenderem o que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho apenas 5 filhos e desses 5, 2 pares de gêmeos. João Pedro e Maria Eduarda com 13 anos e Ana Clara e Rafaela com 2 anos e 7 meses. Faltou o do meio, né? O do meio é o Emanuel, estaria com 4 anos agora se estivesse com a gente. E essas 2 experiências gemelares trouxeram muitas situações, muitas dificuldades, muitas alegrias. E aí, com o tempo, muitas pessoas vieram até mim perguntando como era a experiência de ser mãe de gêmeos 2 vezes. E eu comecei a dividir isso com muita gente. Mas aí pensei, dá para dividir com mais, né? Dá pra gente tornar esse caminho mais fácil, porque ele é um pouquinho difícil. E para isso nós iniciamos, e dou as boas-vindas hoje ao nosso podcast, né? Esse é o primeiro, espero que de muitos, porque tem muito conteúdo para a gente trabalhar em conjunto. E nós temos hoje uma especialista aqui conosco, que é a Carol, especialista em amamentação. A gente vai falar sobre amamentação hoje. Nós temos talvez 2 grandes vilões no início dessa adaptação, né, entre mães e filhos na maternidade múltipla, que é o sono e que é a amamentação. Mas a gente vai começar pela amamentação, então, Carol, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar esse convite. Obrigada por ter me convidado. Eu fiquei muito honrada e vou trazer para vocês o máximo que eu puder de informações, tanto a respeito do sono como da amamentação, e principalmente nesse caso de gêmeos, que é um desafio muito grande para muitas mães que eu atendo. E sei que é só para quem tem um filho, já é também. Então, como a Aida falou, não é só a gente saber, a gente passar essas informações. Por isso até que eu comecei a ser consultora de sono e de amamentação, por vislumbrar dessas dificuldades. Então não é como se tudo tivesse dado certo na minha maternidade em relação a esses aspectos. Sim. E foi por isso que há 4 anos comecei a estudar para ser consultora de sono e atualmente também daí de amamentação, porque são coisas complementares. E eu sempre fui muito a favor da amamentação, pensando no sono também, tá? Nas 2 vertentes. Legal. A gente vai trazer muita informação atual sobre a amamentação, sobre sono, mas hoje o nosso podcast parte 1 vai ser sobre amamentação, porque afinal de contas, quando eles saem da nossa barriga, a primeira coisa que eles fazem é ir para o seio. Pegou, né? A grande preocupação. Claro. E talvez é a grande preocupação da maioria das mães, porque se tem um grande incentivo, e que bom que há esse incentivo para a amamentação, porque existem inúmeros benefícios para esta criança e inclusive para a mãe, né? Com certeza. Só que existem coisas que às vezes não dão certo e a gente também precisa pensar nisso, né? Sim. A primeira coisa que eu gosto muito de falar é que a amamentação não é intuitiva. Sabe que a mãe engravida e tem aquele desejo, eu quero muito amamentar. Aqui no Brasil a gente ainda tem um incentivo muito grande, está melhorando, mas eu atuo em outros países e a realidade é totalmente diferente. E aí essa mãe já vem com aquela cabeça de que amamentar é ser mãe. E nem sempre, não é só isso, a gente pensar que não é só o alimento, é conexão e tudo mais. É vínculo, É, né? o vínculo também. Só que ele não é instintivo. Então não é porque o bebê sabe fazer a sucção, ele nasce sabendo fazer uma sucção, mas ele não sabe mamar. E essa mãe vem na cabeça, meu bebê não pegou no peito, não vai dar certo. E já começa aí a primeira dificuldade. Então é muito legal quando as pessoas também têm essa informação antes do parto. Eu acho bem bacana isso acontecer. Uma das grandes dificuldades que eu vi enquanto mãe de gêmeos é que a gente acha que esses bebês vão nascer e a gente simplesmente vai saber o que fazer com eles o tempo todo. E não é verdade. Exatamente. E a gente se cobra muito disso, né? Eu acho que a sociedade como um todo traz esse peso para a mulher. Você acha que o esposo ou o companheiro, enfim, vai ter esse aspecto de ser um ótimo pai? Não, é a mãe que tem essa cobrança maior do amamentar, o parto, os cuidados, né? O companheiro normalmente fica para depois, né, essa preocupação, com a cobrança às vezes até da esposa. Sim, é um grande desgaste, né? Eu lembro na primeira gestação do João e da Maria, eu tinha bico, tava tudo certo. E aí eles começaram, hoje se fala muito da questão
da pega, antes se falava muito, se falava disso, né? As enfermeiras falavam com a gente no hospital, mas era aquela coisa mais superficial. Diferente de agora, que você tem uma consultora que consegue, às vezes, ir na tua casa, verifica se você tá amamentando adequado, se a pega do bebê tá adequada. Com o João e com a Maria, a princípio, tava tudo certo. Mas o meu seio, ele simplesmente se despedaçou. E amamentar foi uma grande tortura nos primeiros dias, assim. E eu escutava muito, inclusive, da médica, não, é normal. É normal. Só que esse normal, você pensa, não tem nada de agradável nisso aqui, né? Exato. E isso é desesperador, porque era para ser um momento gostoso. E não era. E muitas mães falam isso, amamentar é tão bom. E de repente você vem com essa dor, opa, mas como assim é tão bom? Será que eu tenho que aguentar mais? E a dor, ela não é para existir mesmo. Então, assim, não é certo falar que, faz parte doer, é só alguns dias, alguma coisa tá errada. Então, ou a pega tá errada, a gente tem que ajustar alguma situação. E nem sempre o mamilo sendo protuso, por exemplo, né, que é o mamilo aqui, vamos pegar aqui, tô mostrando o mamilo ser, né, protuso, ele vai ser garantia de uma boa amamentação. A gente tem a boca do bebê que pode ser, né, muito pequena e aquilo ali não entrar, né? É como uma chave, uma fechadura. Às vezes não vai dar certo. Então também não é legal a gente pensar que antes do bebê nascer, o meu peito é assim, vai dar certo, ou o meu peito assim não vai dar certo. E sim ter bons profissionais ali te ajudando com os ajustes que vão acontecer, como no teu caso, mas que a dor não deveria estar acontecendo. Então alguma coisa tinha que ser melhor ajustada ali, provavelmente, né? Sim, com a Ana e com a Rafa, que daí já foi a segunda gestação, não tinha dor. Mas chegou um período, passado um tempinho ali, eu comecei a perceber que elas tinham um refluxo, muito refluxo. Tá. E aí eu achava que era uma questão de refluxo mesmo, é uma questão física. Aí levei até uma gastro infantil, aí a gastro pediu para ver eu amamentá-las. E aí ela identificou que tinha muita entrada de ar, a amamentação não estava adequada. Também não estava adequada nesse caso? Também não estava adequada. Pois aí ela me orientou, pega uma consultora para ela te avaliar e te auxiliar, porque ela falou, apesar de você ter sido mãe já, né, eu tive os gêmeos, o Emanuel eu não conseguia amamentar porque o Emanuel acabou falecendo com 14 dias, eu não cheguei a amamentá-lo. Mas assim, se entende que é uma mãe que já teve essa experiência, vai saber. Vai saber. E não é verdade. E aí ela fez essa consultoria, foi uma vez que ela conversou comigo, que ela conseguiu ajustar. E foi muito engraçado, porque ela ajustou e eu comecei a não só amamentar mas as duas, voltei a amamentar as duas ao mesmo tempo. E aí, simplesmente, foi desaparecendo a questão do refluxo, da dificuldade para dormir. Já voltaram a dormir com tranquilidade, assim, o sono foi se estabelecendo, porque daí entra numa rotina, né? Além de tudo, elas estavam mamando bem, sem o desconforto também que o refluxo estava causando. Exato. Mas o que eu achei muito legal foi da profissional te indicar uma consultora de amamentação. Isso é maravilhoso, porque nem sempre, hoje em dia, ainda tem tantos profissionais que vão fazer uma indicação, que acham às vezes mais fácil indicar um remédio ou uma fórmula, né? E às vezes não saber proteger a amamentação usando essa fórmula, porque não tem problema complementar. Complementar não é um problema, mas se a gente quer resguardar a amamentação, fazer isso de uma forma segura, um copinho, uma colher dosadora, né? Uma das grandes dúvidas que eu escuto, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é sobre a amamentação exclusiva. Tá. As mães têm uma dificuldade muito grande, não só as mães, mas às vezes a família também, em aceitar que essa criança, tem muito leite, por que não só no peito? Por que tem que dar o complemento? A gente ouve falar sempre que o nosso leite ele é suficiente, que ele vai ser produzido à medida que essas crianças estão ali, né, sugando, e aí o organismo vai produzir cada vez mais, e isso é verdade. Sim. Mas a gente sabe também que em alguns casos a gente não consegue fazer essa adequação ou não consegue entrar no mesmo ritmo. Por exemplo, no caso de gêmeos, você amamenta cada amamentação é em torno de 20, 30 minutos, dependendo da criança. Algumas mamam menos, mas daí num intervalo menor e acabam querendo mamar com mais frequência. E aí, o que eu sentia no primeiro pós-parto ali, do João e da Maria, era assim, eu não acredito que eu sou mãe só para dar mamar, porque eu sentia dor no meu bumbum de ficar sentado o dia inteiro e a noite inteira, e era desesperador, porque era só dar mamar. Era assim, eu me sentia mesmo uma máquina, eu dava mamar para entregava
pra minha mãe ou pro meu marido, eu dava mamar para o outro, integrava pra minha mãe ou pro meu marido, daí eu ia no banheiro, eu comia, daí choro de volta, daí já sentava, dava mamar de volta. E aí isso foi ficando desesperador. Eu vou te dizer que eu senti exatamente isso, só que eu só tive um de cada vez. Então, meu Deus do céu. Se eu já senti isso, imagine você. E é um sentimento que tem que ser falado, assim, é natural a gente se sentir, eu não tô me sentindo parece maravilhosa. Parece que você tá aprisionado ali, Isso. sabe? Eu senti isso. E meu esposo ia trabalhar e eu ficava o dia inteiro em casa cuidando do bebê. Parece que eu só servia pra amamentar e fazer dormir. Amamentar e fazer dormir. E aí você não tem esse olhar pra você também, Exatamente. né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa amamentação exclusiva, né? E a amamentação com complementação, que no caso dos gêmeos é super comum, às vezes vir para casa já com um complemento. Sim. Né? Por essa questão mesmo de desgaste, da produção de leite, que no início a gente sabe que não vem com grande produção, ela vai aumentando no decorrer do tempo. Então, o que a gente tem com gêmeos, a dificuldade maior é que muitos acabam indo para UTI. Então, a gente já tem esse algo que favorece a produção do leite, a descida do leite mais cedo, o próprio colostro, né, que é o que vem primeiro, é o contato pele a pele. E quantas vezes com gêmeos isso acaba não acontecendo, né? Já vão direto para uma UTI, enfim, pode acontecer. Ou também até tem o contato pele a pele, mas tem um baixo ganho de peso, ainda vão ficar na UTI alguns dias, enfim, várias situações que acontecem com gêmeos. E essa mãe não tendo esse contato, isso já não está favorecendo tanto o quê? Produção de ocitocina, que a gente precisa tanto, tá? Mas, claro que é possível. Porém, o que acaba acontecendo, em consequência, vamos fazer essa mãe extrair o leite, mas também pode ser que precise de um complemento e tá tudo certo. O que precisa ser resguardado é a forma que esse complemento é dado. Tem que dar segurança para que a amamentação continue. Então, através de colher dosadora, né, com bebezinhos bem pequenos. Não tem por que pensar, às vezes, em copinho, porque é realmente uma medida pequena ali. E essa mãe entender que isso é normal, que pode acontecer. Não é algo que vai... Não é porque a gente começou o complemento ali que vai ser para sempre. Isso é o primeiro ponto. Porque depois a gente tendo esse bebê, os bebês, né, contato com o peito, a sucção correta, e aí eu quero depois falar um pouquinho mais sobre isso. Legal. Porque isso é tanto para bebês únicos ou como os gemelares. De pensar que a produção só vai aumentando conforme o bebê está mamando corretamente. Saíram lá da UTI se precisou, às vezes não precisou. Tendo esses bebês com uma sucção correta, a gente vai elevar essa produção. Mas a produção também depende de outros fatores. A mãe estar bem também. A gente tem situações que a mãe tem cirurgias mamárias que podem prejudicar essa produção. E a gente só vai saber, claro, no momento que a gente está tendo ali o bebê ganhando peso ou não. Então, claro, o que a gente primeiro vê é posição, como que está essa sucção e avaliar sempre o quê? Ganho de peso. Então, às vezes vem o complemento, mas isso não significa que a gente não vá tirar esse complemento. Ou pode ser que ele fique o tempo todo. Porém, você consegue lidar com as duas coisas, com os gêmeos, com um bebê só, tá? É entender que a amamentação, ela vai muito além de ser exclusivo. O importante é que você está amamentando o seu bebê. Sim, eu vou falar um pouquinho da experiência que eu fiz com as duas gestações, com os dois pares de gêmeos, com o João e com a Maria. No início, vim para casa só com um aleitamento materno, exclusivo seio. Só que na primeira consulta... ter perguntado, e quantas semanas que eles nasceram? 36 semanas. João e Maria, legal, 36 semanas, bacana. Nasceram com peso super bom, não precisaram de UTI e vieram para casa na sequência. Legal. Aí, uma semana amamentando só seio. Aí, primeira consulta com o pediatra, João Pedro perdendo peso. Tá. Aí, a Maria bem, né, ali ganhando aqueles 30 gramas, o cálculo que eles fazem por dia, não lembro exato, mas dentro da média, mas o João não, o João bem abaixo, assim, era metade do que ela estava ganhando. Ele era um pouquinho menor, mais preguiçosinho, assim, no mamar, né, enfim. Então, entramos com um complemento. E aí, entrei com um complemento e eu procurei um lugar que ainda existe, vou até fazer propaganda gratuita do lugar aqui, que se chama Livraria da Gestante, que fica ali perto da Kennedy, aqui em Curitiba. E foi muito legal que eles me indicaram um alimentador, que ele é alemão.
Tá. Não é uma mamadeira, ele precisa que a criança faça sucção para que aquele leite Ele é como se desça. fosse uma sonda? Não é uma sonda, ele tem um bico também. Depois posso até te mandar para você conhecer. Na época era super caro, mas a gente acabou investindo porque o medo era que ele deixasse de mamar. Tá. E aí usei, mas perdi esse medo com o passar do tempo, assim. Usei ele, acabei emprestando depois para muitas amigas, também usei, mas perdi esse medo. O João, ele era ele gostava do mamar mesmo no seio. Ele tomou durante um tempo, ele tomava o complemento, mas era aquela coisa assim, ele grudava no seio, mamava. E aí, o médico sempre pedia, dá um pouquinho, nem que seja 10, 20, tenta dar para que a gente recupere essa perda de peso dele, né? E para que a gente não deixe ele, porque ele sempre ficou muito abaixo da curva. Sim. E aí, ele até tomava, mas o negócio dele era seio. E ele não perdeu isso. Isso é muito bom, né? E a Maria foi também foi super bem. E o misto pra ela dava super certo. Ela mamava super bem no alimentador, como ela mamava super bem no seio. Tá. E aí a gente só teve esse desmame quando o João, aos 7 para 8 meses, ficou doente, foi pra UTI. A gente teve uma situação grave, quase o perdemos. E aí ele ficou muito tempo sem mamar, ficou, né, entubado na UTI. Quando ele pode ser amamentado, ele estava com tanta fome e fraco que ele não conseguia sugar. Tá. E aí o médico falou, não, aqui a gente vai fazer a mamadeira porque a gente precisa que ele comece a se alimentar, volte a se alimentar. A prioridade é a alimentação. A alimentação. Sempre. E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei totalmente fora de casa, cuidando dele no hospital. Foi um período ali de quase um mês, com ele entre internamento, UTI, mudança de hospital. Ele teve um diagnóstico de leucemia aos 7 meses para 8. Meu Deus. E aí eu não ficava em casa. Então a Maria começou a ser alimentada, ela precisava ser alimentada, então ela foi alimentada com um complemento. Tá. E aí, nesse tempo, tanto ela perdeu o desejo de porque ela estava sendo alimentada e ela já estava com a introdução alimentar super bem feita. Ótimo. E o João na mamadeira. Ele não tinha mais aquela... Sabe quando você coloca ali, a criança não quer mais? Necessidade, é normal. E aí, deu super certo, assim. E para mim foi muito tranquilo porque eu queria amamentá-los. Só que eu queria ver ele bem. E eu queria ver ela bem. Isso é o mais importante. A gente tem que avaliar sempre o que é o ego. Eu quero amamentar porque a sociedade diz que tem que amamentar até tantos anos. Ou se é algo que está fluindo tão bem e chega até 2 anos. Isso é bacana. Muito legal. Agora, você se forçar algo que não tá bom. Imagine, olha toda a situação que você passou com gêmeos e né, no hospital. Então, a cabeça, ela não é a mesma. Não. E isso, claro, que vai acarretar em outras questões. Podia ter acontecido também da tua produção baixar por questões emocionais, aí também ele acabar largando por conta disso. Então, tem vários fatores que poderiam ter acontecido, né? Sim, então é muito legal quando você fala dessa questão da alimentação, que você tem que ver o principal, né? Isso é o mais importante sempre. Sempre vai ser a alimentação. A alimentação. Então, né, claro, sempre com avaliação médica, né? Nunca simplesmente por conta. Eu acho que precisa ter esse olhar, né? Sobre a criança e sobre você, de como você tá, você mãe. Porque se a gente não tá bem, a gente não dá conta. Eu acho isso importante que você falou, porque às vezes não tem uma recomendação médica. E sim tem recomendação do amigo, da mãe. Ai, vamos dar mamadeira para ver se ele melhora esse sono, por exemplo. Ai, vamos dar mamadeira. Só que às vezes essa pessoa não sabe o que por trás disso pode causar um desmame. E tá te passando uma orientação que pode não te ajudar a conquistar algo que é bom para os dois, para o bebê, para a mãe. Então, essa informação é tão importante, né? Para você também saber que, eu não vou dar mamadeira, mas posso complementar, né? Claro, de outras formas, para não causar um desmame que você não queria, né? Porque você não sabia que isso podia acontecer. Sim. E sabe uma coisa que eu queria que você comentasse? É esse início da adaptação. Às vezes é tão desesperador pra gente, mãe. E eu escuto muitas mães gemelares, assim, dizendo... Eu tô há 5 dias com os meus bebês em casa e eu tô desesperada. Sim. Eu tô desesperada porque parece que o meu leite não sustenta. Essa é uma coisa, né? Parece que eu só vivo para amamentar. Eu queria muito entrar com o complemento, mas eu tenho uma familiar que me impede, e eu saí do hospital com uma descrição ali de que eu poderia utilizar um complemento caso fosse necessário. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse início. Do o que é normal e o que é preocupante.
O normal é, claro, essa angústia da mãe, tá? De pensar que o leite ali para dois pode não sustentar. Isso são coisas que vão vindo da nossa cabeça, então nem sempre é verdade. É a gente entender o que é a realidade. É você foi lá no médico, a curva começou a baixar ali e a gente pensar mais na curva de crescimento e não no peso diário, tá? Porque isso às vezes deixa, ai, meu bebê não tá ganhando as 30 gramas por dia, não tá certo. Não, mas ele não tá subindo na curva dele certinho, do percentil que ele nasceu, ele não tá certinho naquela curva. Claro, se ele tava abaixo do peso, muito baixo, a gente vai ter que aumentar ele na curva. Mas às vezes tá tudo perfeitamente normal e essa mãe, não, ele tá chorando demais. É lembrar que o bebê chora por muitos motivos. E aí, né, quando a gente tiver o episódio de sono, eu vou falar muito disso. O bebê chora porque ele está com desconforto, ele pode estar com frio e calor. Tem gente que põe roupa demais em bebê, e o bebê passando calor ali, ele vai chorar demonstrando isso para você. Questão também de fome, mas nem tudo é fome. Daí a pessoa pensa, meu bebê tá chorando, os dois estão chorando, eu não tenho leite. Então, isso é o primeiro recado que eu queria passar para as mães. Primeiro ponto, saiba que você vai sair com bebês na maternidade, que são bebês ali que vêm com uma reserva energética. Às vezes, lá na maternidade, estão dormindo, mamam bem. A gente tá feliz também, sabe? Isso acontece. E daí dá um impacto quando a gente vai para casa, porque esse bebê vai precisar, né, começar a mamar mesmo. E claro, saber que uma coisa é o seu bebê fazer sucção, outra é ele mamar. E ele vai aprender a mamar mamando. Então, a gente precisa desse bebê no peito, não ficar contando horas, sabe, do mamar. É a livre demanda. Livre demanda não significa que o teu bebê chorou, você vai colocar no peito. É entender que você vai ali primeiro, será que não preciso trocar a fralda? Será que ele não tá com sono? Vou levar ele para dormir. E aí, precisou mamar, a gente sempre ajustar. Então, não adianta nada o teu bebê estar fazendo uma movimentação. Deixa eu pegar um dos meus peitos aqui. Esse bebê tá com a boquinha bem fechada e fazendo uma sucção, assim, bem só não nutritiva, tá? Então, assim, o teu bebê tá ali numa sucção muito curtinha, quase dormindo sempre no teu peito. Às vezes, ficou 25 minutos assim. Ele não mamou. Ele ficou na sucção não nutritiva. Então, a gente entendeu um pouquinho mais que o bebê, para fazer a nutritiva, ele vai fazer toda uma movimentação aqui abaixo, ele vai deglutir, você vai escutar às vezes, e ele vai fazer uma movimentação muito mais pausada também. Quando vem a ejeção de leite, esse bebê vai abrir bem a boca, você vai notar que a movimentação abaixo do queixinho dele, tá? Se ele fica só numa não nutritiva, esse bebê não tá mamando. Então, às vezes, as mães têm essa falsa ideia do tempo. Ai, meu bebê ficou 40 minutos mamando, mamou bem. Não quer dizer nada. Ele pode ter ficado um tempão na não nutritiva. Então, a gente ter essas informações pré-parto, ter essa preparação. E pós-parto, poxa, consigo contratar, às vezes, uma consultora de amamentação? Ótimo, melhor coisa. Não conseguiu? Claro, a gente ter uma rede de apoio, que também entenda um pouquinho disso, se nutrir de informações antes do parto, e também essa correção da pega, né? Então, saber que o básico a gente consegue fazer, que é a posição do bebê, deixa eu pegar o meu bebezinho aqui que eu trouxe. O bebê alinhado com o teu corpo, não adianta nada esse bebê, eu gosto de dar um exemplo, o bebê tá com a barriguinha virada para cima e com a cabecinha virada aqui pro peito. É a mesma coisa que se fosse da gente, tá? Que eu tô conversando com você, eu virar para o lado e tomar a minha água ou comer. É muito desconfortável, a gente não consegue fazer isso. Por que o bebê precisa, né? Então, vamos deixar ele alinhado com o nosso corpo, tá? A cabeça tem que estar sempre bem apoiada. Gente, um bebezinho ali com a cervical ainda, né, fortalecendo. Tem que estar bem apoiado. O queixinho vai ficar encostado na mama. O narizinho ali mais livre. E a gente tem que ter essa boca bem aberta. Que nem eu falei. Se o bebê tá com a boquinha fechada, a gente pode dar aquela puxadinha no queixo. A hora que vai posicionar ele no peito também, vai colocando primeiro a parte de baixo da boca para ele abocanhar e abrir mais lá. Sim. E poder fazer a sucção correta. Só que isso a gente vai aos poucos fazendo. Tanto a amamentação, né? A mãe precisa amamentar. A mãe precisa amamentar e esse bebê mamar. Por isso que nem sempre mãe que só extrai leite e dá no copinho, não vai ajudar essa produção a aumentar. O melhor extrator de leite que você tem vai ser o seu bebê. É a sucção correta. Então, isso é um ponto importantíssimo.
sabe, básico que essas mães vão ter que chegar em casa. E saber que são dois bebês que podem ser anatomicamente um pouquinho diferentes, mesmo sendo gêmeos, tá? Gêmeos idênticos ou fraternos. Gêmeos, né? Que acho que é o caso dos teus dois, os meus, né? 2 vezes, são fraternos. E aí, que daí pode ser mais diferentes ainda. Então, uma boca menor, um bebê mais preguiçoso, tá? Menino e menina dá muita diferença, né? Dá diferença. Ou bebês, tem uns que mamam mais, tem uns que têm mais dificuldade na sucção. E tem muitas questões também. Às vezes, a mãe coloca num peito que os dois gostam mais de um só. Mas a gente tem que fazer essa alternância. Também tem mães que têm a dúvida. Fico com os dois ao mesmo tempo no peito. É interessante? Mas nem sempre isso vai ajudar que o outro ganhe peso, sabe? Da maneira adequada. Porque né? acho que uma grande preocupação minha é sempre esse olhar individualizado. É uma culpa que eu carreguei desde o início. É assim, são dois. Quem que eu pego primeiro? Quem que eu amamento primeiro? O que que eu faço? Por quem que tá precisando mais? Exato. E a gente tem um pouco de instinto do tipo, aquele ali parece que tá mais desesperado. Parece que tem, né? Sim. E você vai. Então, essa é uma coisa que eu gostaria que você trouxesse a respeito dessa amamentação conjunta dessas crianças. Dos ganhos e não ganhos. E do assim, desapega da culpa. Não consigo amamentar os dois juntos, tá tudo certo. Exatamente. Tá tudo certo. Eu acho que a partir do momento que você consegue tirar esse peso, já vai ajudar, tá? Alinhar as expectativas, que nem sempre você vai conseguir pegar os dois ao mesmo tempo, porque às vezes um tá dormindo. Não tem por que você acordar o bebê para os dois mamarem ao mesmo tempo. E vamos combinar que você ajustar um bebê na pega correta não é fácil. Já com dois, agora você vai pegar o outro. Na segunda gestação, na segunda com a Anne e com a Rafa, eu vou ser sincera, eu consegui amamentar as duas sozinhas em casa. Eu já tinha o jeito, né? Assim, a almofada de amamentação, o jeito, porque assim, eu já tinha passado pela primeira vez, mais ou menos eu lembrava, colocava as almofadas ali, deixava no bebê conforto do meu lado uma aqui, ajustava aquela que era mais difícil com o braço direito, porque eu sou canhota, né? Uhum. E com a do braço esquerdo, aí eu já conseguia colocar, pegou, tava certinho, eu já conseguia colocar o braço por cima e ajustar a outra. Então, assim, mas foi muito treino. Sim, e foram poucas vezes. E sem contar muitas. Que quando são pequenininhos e vêm pra casa, a gente também tem um medo maior de pegar. Às vezes o bebê vem lá, os dois muito pequenos, mesmo saindo da UTI. E dá aquele receio. Imagina, você falou que é a prática de você colocar sozinha. Sim, com outra pessoa te auxiliando é bem diferente. Mas nem sempre... não é assim, a pessoa é gestante de gêmeos, trigêmeos... Não é sempre que ela tem rede de apoio. Não. E rede de apoio não é o marido, tá? Eu gosto de deixar isso claro, porque as pessoas acham, mas o esposo ajuda. Não é isso. E não é para ajudar, cada um tem que ser 100%. Existem papéis que precisam ser exercidos. Exatamente. Né? Agora, a rede de apoio é uma mãe, uma enfermeira. Às vezes tem até mais pessoas que ajudam essa mãe, mas não são todas que têm isso. E aí é aprender, você conseguir a pegar os seus gêmeos ali. Ou, sim, saber que às vezes você vai colocar vai ter que ter esse olhar, assim, esse eu consigo pegar rapidamente, aí amamentar bem. E só que aí focar muito na amamentação como nutrição. E aí que ela seja efetiva. Porque imagina, você vai ficar 30 minutos com aquele bebê tendo sucção não nutritiva, e aí vai pegar o outro. Não, aí a gente vai cada vez mais melhorando o máximo que a gente conseguir nossa amamentação. Aí sim que tem que ter máxima eficiência. Sim. Pra gente ter esse papel de conseguir pegar um de cada vez, se for o caso. Se não, sim, vai ajudar muito para acalmá-los ao mesmo tempo, pelo menos. Porque às vezes a gente tem... como sono também, aquele bebê precisando mamar porque quer dormir, tá? Então, não é só alimentação. E aí, esse contato com a mãe que ele precisa. Contato, exatamente. Então, e às vezes você vendo outro chorando aqui, isso também não vai te ajudar a amamentar aquele que tá ali, tá? Você precisa estar 100% bem. Né? E nem sempre isso é possível, lógico, mas o máximo que a gente conseguir. E aí entra muito o cuidado que a gente tem que ter, pessoal, porque como você já mencionou, imagine a sensação que você tinha lá, que você tinha que amamentar o tempo todo. Amamentei um, vem outro. Ou os dois ao mesmo tempo. E que tua vida era só... A sensação que era só amamentar. No máximo, vai rapidinho do banheiro. No máximo, come alguma coisinha. Eu lembro, eu tenho memórias de eu estar com os dois mamando. E a minha mãe trazer o prato pra eu comer assim, ó. Eu comia assim.
Imagina com só. os dois grudados aqui. Hoje é engraçado, mas eu lembro que na época eu ficava pensando, não é sério que é isso aqui, né? É isso mesmo Sim. que eu vou viver? É dessa forma que tem que ser? E não é. Pois é. E assim, tinha alguém ali pra te auxiliar. Tinha. Então, às vezes, quando essa mãe tá sozinha, é pensar que tem o desafio dos dois, tá? Mas a gente, de alguma forma, vai ter que achar um jeito de se olhar, tá? Porque se a gente não tem... A mãe não tem esse cuidado com ela mesma, cada vez vai virando uma bola de neve tão grande. E sim, aí ela não vai querer amamentar mesmo, tá? A amamentação, ela vai ser leve quando você também tá cuidando de você, tá? E cuidar não é se maquiar, não é ir no salão. Não, mas assim, vamos fazer pequenos lanches. Não esquece da hidratação. Se você quiser, assiste alguma coisa que te faça bem. Comer coisa, não se prive de alimentação, exceto se for necessário, tá? Que é um bebê que tem uma PLV, por exemplo. Porque, no geral, não tem restrição. A gente só vai vendo alergias mais pra frente, Sim. tá? E porque já tem tanta privação. Tem a privação de sono, aí tem a privação de alimentação. Não, Sim. vamos focar nas coisas que ainda dá pra ter. E aí, essa questão que você trouxe, muito legal, né? Ai, a gente prepara um lugar lindo, maravilhoso para amamentar, né? Tem a poltrona de amamentação. Aí você olha e fala, tudo que eu não faço é ficar naquele lugar. No início, eu não tinha um espaço que eu ficasse no quarto lá só amamentando. Como era muita amamentação, eu fui criando estratégias, assim. Então, era as almofadas espalhadas ou na minha cama ou na sala, naquele sofá que eu conseguia, se preciso for, colocar os dois. Mas eu maratonei todos os filmes que eu podia, séries que eu podia. Que você tem que estar ali inteira. Não, tinha momentos que eu estava ali só com eles. Mas tinha momentos que eu ligava o filme e pensava assim, não, eu preciso abstrair, isso mesmo, né? Às vezes eu deixava um copo de chá, a garrafa d'água, ou então um copo de café com leite. Não pode tomar. Eu falei, não, gente, eu vou tomar meu café com leite. Com certeza. E tá tudo certo. Você fez certíssimo. Até para extração de leite, a gente fala assim, não adianta só essa mãe ficar, sei lá, olhando a foto do bebê. Fica olhando a TV, que você tá se distraindo também. Às vezes, vou olhar o bebê, que eu preciso fazer essa extração. Não, relaxa, coloca uma meia ali no negócio da extratora pra você não ver o teu leite saindo. Fica olhando para lá, porque é isso. A gente precisa de produção de ocitocina também. E aí é isso que eu te falei, se essa mãe de gêmeos começa a amamentar e ter essa sensação de, sabe que tá numa prisão, que só amamenta, cadê a minha vida de antes? Gente, essa amamentação também não vai fluir bem. Exato. Não vai ser bom para essa mãe e não vai ser bom para os bebês, em consequência. A segunda experiência que eu fiz com a amamentação de gêmeos, ela foi muito mais leve e tranquila, assim, eu aproveitei muito melhor. Eu já vim com essa maternidade real na minha cabeça. Vai ser da forma que eu consegui. Não vai ser mais do jeito que me exigem que tem que ser. E como que foi das meninas daí? Peito, livre demanda. Mas eu tinha complemento também, porque a Rafa ficou na UTI por 5 dias. Tá. A Ana veio pra casa. Elas 36 também. Nasceram bem. Que legal. Os 3 partos foram de 36 semanas. Né? Nossa. A Rafa fez ali uma depressão respiratória, precisou daquele CPAP para dar um suporte, mas foi só. Pegou o seio lá na UTI, depois eu fiquei me seguraram ainda internada com ela também e com a Ana para tentar ver se conseguia tirar ela de lá mais rápido, mas ela desenvolveu aquele amarelão e aí não baixava e ela acabou ficando hospitalizada mais... Teve que fazer luz, né? 2 dias, além de nós. Então, nós saímos, voltei num dia, depois no outro dia, quando eu voltei, já consegui levar ela para casa. Mas ela mamava já, pegou super bem. Primeira pega que eu fui lá mesmo, ela tomando complemento na UTI. Pegou super bem, ganho de peso normal. Veio para casa mamando super bem as duas também. Não tive daí a dificuldade que eu mencionei no início, que ela tava do refluxo, porque eu colocava elas para deitar e quando eu vi elas tava voltando leite. E aí, mas foi corrigido rapidamente também, assim, foram com um mês mais ou menos, eu já estava procurando especialista, com 40 dias já estava ajustada a amamentação. E aí, o que tinha nessa, assim, acho que eu fiz uma oração antes de ter elas, porque eu pensava muito assim, é muito sofrido, de verdade, sabe? Eu não entendi esse sofrimento de ser mãe. Depois que eu tive as bebês, o João e a Maria, eu entendi o que era aquele sofrimento. É bem isso que você disse. É a privação do sono, porque é desgastante, para quem nunca passou por isso. Até um dia antes dela, na noite anterior a elas nascerem, você dorme.
desconforto, mas você E mesmo dorme. que você acorde pra ir no banheiro, que a gente vai muito fazer xixi, Isso. né? Não é a mesma coisa, porque às vezes eles acordam, mamam, não voltam a dormir. Então, assim, não é que... Eu da minha cabeça tinha isso, que, eu vou acordar de madrugada, mas é só amamentar, voltou pra dormir. Não é isso. Às vezes fica uma hora e meia acordado, você coloca no berço, acorda. É o caos. Às vezes você mal colocou, desse assim, você tá começando ali, faz 10 minutos, tá, chora, não, sabe? Por favor, Então é tudo isso. É tudo isso. Então, eu acho que eu pensei muito nisso, rezei muito. E eu tive a graça, de fato, de conseguir ter uma pessoa que trabalhava, que me ajudava em casa, assim. Então, eu tinha rede de apoio mesmo. Além da minha mãe ter ficado comigo os primeiros 40 dias, eu tinha outras pessoas que ou estavam me ajudando com a organização da casa, ou estavam me ajudando com as bebês. Isso é muito Então, bom. isso foi, assim, um presente do céu pra mim. Né? Porque a primeira foi eu e minha mãe. Minha mãe chegou a sair do trabalho para me auxiliar. Foi sofrido nesse sentido, né? Na segunda, não. Então, na segunda, o que aconteceu? Eu consegui amamentar a livre demanda, mas era assim. Eu tinha saído de um processo de luto por perda de um outro filho, né? Sim. E com 1 ano após o Emanuel falecer, eu fiquei grávida e tive elas. Foi uma diferença pequena. Pequena. Então, terapia em dia, muita terapia... medicação, rede de apoio. Eu tinha uma rede de apoio médica mesmo, né? Uma obstetra que me olhava diferente. Essa é uma mãe que eu olho diferente por ter tido uma perda. É uma psicóloga que me olhava, que cuidava de mim, né? E aí, quando elas nasceram, eu estava num processo muito mais livre. Um processo muito mais leve. O que acontecia? Eu quero tomar banho, eu vou tomar banho. Perfeito. Eu quero comer um bolo. Era a minha alegria do dia, era quando era tarde. Eu gostava era do o meu café da tarde. Era a minha alegria. Também. Parecia que dava uma dividida no meu cansaço. O meu assim. também. Era o meu café da tarde com um pedacinho de bolo. E era assim, elas estão chorando. Nossa, mas eu amamentei elas tem meia hora. Não é fome. Então, assim... É um olhar bem diferente, né? Eu tinha uma rede na sala, uma rede instalada na sala, porque eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe me cuidou assim. Eu chorava demais, minha mãe disse que era desesperadora. Ela instalou uma rede no quarto dela e era assim que ela me acomodava. Gostam bastante desse balancinho. João e Maria, rede no meio da sala. E a Ana e a Rafa, a gente instalou uma rede também na sala. Bom. Então, a gente colocava elas na rede. Sempre tinha alguém ali por perto. Colocava na rede, balançava. E eu tinha lá meia hora, 40 minutos. Eu queria tomar banho. Eu ia tomar banho. Sim. Não, era diferente da primeira vez que eu ficava ali. Não, eu quero tomar banho. Ai, mas tá chorando, eu vou dar mamar primeiro. Ai, eu preciso ir no banheiro. Quando não, mas eu vou dar mamar. Você não escovou teu dente, você não tomou banho, você não fez nada. Não, tá com os peitos pra fora. Leite vazando pela casa. Exato. Você não escovou os dentes, você não arrumou o cabelo. Pijama. E as pessoas querendo te visitar. Sim. E você desesperada, querendo mandar todo mundo embora. Sim. Na primeira vez, eu ainda não tinha essa maturidade de mandar as pessoas embora. Na outra, eu já tive. A gente aprende porque a gente aprende a se respeitar, né? Ter esse olhar maior pra gente. Então, isso é uma coisa que eu falo muito. Às vezes, da mãe que quer ir no banheiro e aquele bebê tá chorando. Tá alimentado? Às vezes, é até sono, mas você pensa, gente, eu preciso ir no banheiro pra estar 100% pra lá se eu precisar embalar. Senão, você vai estar embalando até desesperada. E isso passa pro bebê. Quanto mais calma você tá, melhor. Uma dica até que eu dou pras mães, assim, acordou o bebê de madrugada, vai no banheiro primeiro, depois você vai lá atender. Porque, às vezes, até esse tempo que você foi no banheiro, acontece muito do bebê chorou e voltou a dormir. Que era a troca de ciclo de sono. E também você vai estar apta, você vai estar bem para cuidar do seu bebê. Você não sai tropeçando para pegar essa criança, dá tempo de dar uma... entrar no corpo. Porque tudo que você... Se você tá bem, tudo que você for fazer com o teu bebê, você vai fazer bem feito. Seja o amamentar, seja a hora de dormir. E quando é mais velho, a parte de conexão. Quantas vezes a gente não tá cansado e não consegue daí, sabe? Ai, filho, agora não e tal. Quando você tá bem, o teu dia fluiu, você, sei lá, foi produtiva, no geral você consegue chegar em casa e você tá apto também para se conectar com teus filhos. E isso vale para tudo, amamentação. Então, isso é uma dica muito importante para mães de primeira viagem, que a gente, que já quando vem pro segundo, muda muito esse olhar. Sim. De, não consigo receber você hoje, eu tô muito cansado, meu filho, ele dorme cedo, sabe? Se quiser vir, vem de manhã, né? Não vem perto da hora de comida, porque eu não vou servir nada, sabe? Nesse sentido, a gente se respeitar. Eu dizia, você quer vir, traz um bolinho junto. Exato, também pode ser. O bolinho da tarde, né? A parte da tarde ali eu também gostava, vou te dizer. E aí eu tinha essa coisa do tipo, no primeiro, eu não queria que ninguém pegasse. Eu não sei, tem uns instintos de cuidado meio malucos, assim, né? Que nasce com a gente. De não querer que pegue. Mas eu tinha uma orientação também do pediatra de dizer assim, mãe,
acho que essa é uma coisa legal. Tá dormindo. Se tá dormindo, ninguém tem que mexer. Pensa em você dormindo. Você gosta que alguém vá... Isso é verdade, não acorda o bebê. Não acorda o bebê. Então... Nunca acorda. Nunca acorda. Então, isso na primeira gestação... Nos primeiros, era uma coisa que eu tinha em mente, mas na segunda foi muito, muito, muito mais libertador, assim. Tipo, tá dormindo, não vai pegar. De dizer não. Isso. Entendi. E, ao mesmo tempo, das pessoas quererem ajudar. Daí, na segunda, eu já tinha isso mais claro. Quer ajudar, quer pegar, tá acordado? Pode pegar. Eu também. Tá tudo certo, penso muito segura. assim, o saber delegar. Isso. E isso eu vou te dizer também que não é só com um familiar que vai, mas também com o próprio pai. Quantas vezes essa mãe, não, eu que tenho que fazer tudo, eu que tenho que dar o banho, eu que tenho... Você já amamenta, às vezes, tá tudo bem, não amamenta, mas você já faz tanta coisa, você pode delegar e esse pai tem capacidade, sim, de acalmar esse bebê. Sim. Tá? Isso é muito importante para a cabeça dessa mãe. Sim. Senão ela fica por, vamos dizer, culpa dela. Mas, na verdade, o que acontece? É a sociedade cobrando que a mãe boa é a mãe que ela dá conta de tudo, é a mãe que trabalha, é a mãe que dá conta do bebê, ela que faz dormir, ela que amamenta, amamentou até 7 anos de idade. Tomou banho. Exato. Tipo a super mulher, né? Isso não existe. Não existe. Eu abri mão disso porque eu tinha esse peso da primeira vez. Na segunda, eu falei, não, eu só quero ser a mãe normal. Normal, Exato. real, que chora, que não dá conta, que tá cansada, que tá com dor. Cuida, pode cuidar, tá tudo certo. Tá aí mais um fator, né? A mãe que chora, parece que não é uma... Ai, meu Deus, é uma mãe ruim. Mas os teus bebês nasceram saudáveis e você tá chorando. Gente, você pode sentir o que você tá sentindo. Você mudou a tua vida completamente, ainda mais quem tem gêmeos. A vida que a gente tem antes ali, quando tá gestante, se é uma gestação boa, principalmente, a gente se sente, muitas mulheres, né, muito bonitas. Começa no segundo trimestre, acaba sendo muito bom, né? A gente consegue se alimentar bem, né? Exato. Fisicamente você se sente bem. Exato. Aí o terceiro lá começa a dar aquela piorada, mas nada se compara quando o bebê nasce, que você começa com privação de sono, que você tem a dificuldade, às vezes, com a amamentação, fissura, e sem contar que a gente não falou do pós-parto. Quantas mães ali estão com, às vezes, cesárea ou laceração, né? Nasceu vaginal, dependendo Sim. da situação. Estão com questões hormonais também, que a gente muda muito. Então, para a mulher, a maternidade, né? Ter o filho é muito diferente do que para um homem. E essa diferença toda faz com que a gente precise ter esse olhar de que você pode sentir, permita-se sentir. Eu tô triste, gente. Não tô triste porque, meu filho tá bem, mas eu tô triste porque eu tô cansada, eu não consigo dormir, eu tô com, sei lá, não consigo nem escovar o dente. E de fato, quando a gente consegue também com essas pequenas coisinhas, né? É o lanche da tarde, é eu tomar um banho um pouquinho mais demorado, mas sabe, sem pensar tanto no bebê. Essas pequenas coisas, que nem eu falei, não precisa ir no salão, fazer a unha. Se der, perfeito. Mas ter lanchinhos por perto, coisas fáceis, sanduíche, um bolinho. Uma frutinha, fruta, água, se hidrate muito. Eu lembro que quando eu tive uma consultoria de amamentação pré-parto, né? E ela falou de um chá que era pra fazer. Ela falava, né? Agora que eu estudei muito sobre isso, né? Só o chá não vai fazer a tua produção aumentar. Mas aquele chá, assim, pensando pensando que a sucção ela é mais importante. Não adianta nada você tomar chá se a sucção tá errada. Isso que eu quero dizer. Mas o chá, ele tinha camomila, ele tinha erva doce. E aquilo tudo faz bem pra você. Então, isso, as pequenas coisas, esses mimos pessoais pra você, que vão fazer bem você pra questão da amamentação também. Pra maternidade, de alguma forma, ser um pouquinho mais leve. Sim, tá? sim. E se precisar chorar, vai chorar. Precisou de uma terapia, indico sempre, maravilhoso, né? A gente ter, Com certeza. Se tem a possibilidade. E rede de apoio, se tem, claro que é muito valiosa. Não é a realidade de muitas pessoas. Mas vai ajudar muito para que essa mãe consiga exercer o papel ali de uma forma bem mais leve. Sim, e as mães que usam unidade de saúde é muito legal porque tem enfermeiras, né, dentro dessas unidades que podem fazer esse acolhimento. Então busque, né? Tá com dúvida, tá com medo, tá insegura, tá achando que não tá dando certo. Busque Sim. ser esse especialista, busque alguém da saúde. Mesmo que seja o SUS, as unidades de saúde estão capacitadas para isso. Estão capacitadas. Então busquem, não fiquem com medo, né? É melhor do que, às vezes, a pessoa... vamos dar uma mamadeira, vamos dar não sei o quê. Primeiro, vamos procurar um profissional. Perfeito. Né? Isso eu acho... E tem profissional bom, sim, na rede pública. Com certeza. Tá? Me diga, o que mais que você acha importante a gente trazer para essas mães que estão amamentando
ou que estão com esses bebezinhos chegando agora. Tem gente que talvez vai estar em dias aí de ter o seu parto. Tá. O que você acha importante a gente trazer para elas? Então, tanto na Gemilar como na Única Gente, é pensar que o bebê, esse contato pele a pele é muito importante. E isso marcou em todas nas minhas 2 gestações, tá? E eu só tive acesso a isso, a saber disso que eu vou falar, porque eu tive uma consultora de amamentação. Claro que hoje em dia a gente tem muito mais difundidas as informações. Mas é o quê? É você ter alguém ali que vai trazer o teu bebê pro teu colo, tá? Que é o Golden Hour, porque isso ajuda muito no momento que o bebê tem um contato pele a pele. Tentar fazer sucção não significa que ele já vai mamar, tá? Então, deixar isso claro, que às vezes o bebê vai ali pro teu peito, ele não vai mamar e tá tudo certo, mas ele pode mamar também. E isso vai ajudar muito para a produção de ocitocina. Então, essas mães já terem esse primeiro contato, tá? Vai ajudar bastante. Saber que a gente tem os primeiros dias, eles são mais desafiadores, porque primeiro a gente vai ter a produção ali do colostro, é pouquinho, aí aquela mãe tem aquele receio, aquele medo de que aquilo não sustente, mas aquilo é sim suficiente pro teu bebê, se ele estiver fazendo a sucção adequada, tá? O estômago do bebê, ele é muito pequenininho, é 5 a 7 ml quando ele é pequenininho ali, no primeiro dia, segundo dia, tá? É muito pouco, e ele vai mamar mais vezes, tá? É normal, mas não é normal doer. Então, se doer, procure ajuda, tá? Aí vem o quê? 3º dia, 4º dia, dependendo da mãe, dependendo de como tá se desenvolvendo aquela amamentação, a gente tem a descida do leite, que é o momento que o teu peito vai ficar muito maior. A gente tem que ter um cuidado muito grande com fazer bastante massagem, fazer ordenha manual, tá? Não usar extratora nesses primeiros dias ali, que tá o peito bem inchado, tá? Pra gente não ter o quê? Engurgitamento mamário, que são uma das maiores dificuldades das mães. Talvez não tanto de gêmeos, porque a gente está sempre colocando os 2 mamando muito nos peitos, o peito acaba esvaziando, né? Muito bem. Mas eu lembro de ter tido, assim, e de ficar aquelas pedrinhas, sabe? Horrível, em especial muito grande. E aí eu lembro de me falarem assim, ó, vá pro banho, água quente, e vá fazendo esses movimentos com a mão. Acabei não usando ordenhadeira na primeira gestação, acabei usando na segunda, mas já num outro período, não logo no início, né? Esse no início eu não recomendo, é sempre muito a manual para fazer. E aí eu lembro que eu conseguia, que daí espirrava leite, era muito leite, né? Produzi muito leite desde o início. Ai, que legal. Exceto ali, o colostro normal, mas quando desceu o leite mesmo, eu lembro que foi nítido, assim, falei, nossa... Agora veio. E eu lembro das sensações do leite descendo. Essa sensação, né? De quando eles estavam para mamar. Porque depois isso vai ficando... É muito a cabeça, gente. Eu lembro, assim, de aquilo descer, aquela sensação. Nossa, tá descendo leite. É hora... alguém vai acordar, alguém quer mamar, com certeza. E, de fato, acontecia. Exatamente, mas é muito importante a gente ter esse cuidado do começo, porque é uma mudança muito grande. Grande demais. Não vem só um colosso, de repente vem muito leite. Até de uma hora pra outra, né? E até ajustar lá com 3 meses, que daí até a pessoa fica, meu peito tá mais murcho, parece que não tá vindo mais. Tá. O cuidado, vou retomar aqui que isso é importante, gente. O peso do seu bebê é de acordo com a curva de crescimento dele. Não faça comparações. Isso acontece também muito com gêmeos, porque é pensar que às vezes um nasce de um tamanho, o outro vai nascer de outro. Nem sempre o ganho vai ser igual. A gente tem que avaliar cada caso. E é o que você falou lá, da individualidade, tá? De cada um. Ter um olhar apropriado para cada um deles, tá? E o que eu ia falar mais, que era importante, agora eu tava lembrando. Enquanto eu tava falando, agora esqueci. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Você lembra de alguma coisa importante? Não, eu acho que você conseguiu trazer muita coisa legal. A importância ali da pega, que é algo que a gente tem muita dúvida, né? Que às vezes a criança pega só no biquinho, não. Eu lembro da moça Exatamente. Me ajudando e ela falando, olha, ela não consegue abrir a boca o suficiente para fazer a pega correta. Sim. Daí ela me mostrando e eu não tinha percebido. E de fato, aí ela me ensinou. Primeiro, você vai segurar. E aí você vai colocando e você vai ver que com o tempo ela vai. Então ela me ensinou a forma de colocar o bico na boca. E foi isso que de fato fez a diferença na amamentação.
das duas. É isso que eu ia falar. Quando a gente tá nos primeiros dias, principalmente se o bebê é menorzinho, né? Pensar que ele vai ter mais dificuldade de abocanhar nesse momento que a gente tá com E quando desce com o peito leite, grande. exatamente. Por isso que a massagem, ela é muito importante, tá? Fazer bastante massagem. A extração, né? Às vezes extrai um pouquinho para esse peito ficar muito molinho. Eu até dou um exemplo da bexiga cheia. Quando a bexiga tá cheia, se a gente for lá, fazer uma marcação na mão e colocar, vai ser uma coisa. Quando a gente dá uma diminuída nessa bexiga, a marcação é outra, porque a gente consegue abocanhar, né, vamos dizer assim, uma porção maior. E aí, quando a gente tá com o peito, né, pensar o seguinte, que de fazer o sanduichinho, que acho que talvez seja isso que você queria lembrar. Mesmo. Porque a gente consegue colocar uma porção maior na boca, esse mamilo tocar o palato do bebê lá, para ele finalizar ali de abocanhar também, tá? De ter uma porção maior desse bebê na boca. E é legal porque eu ia ajustando o tempo todo, né? Porque não é só você colocou e tá, não. Você colocou, aí você fica avaliando, opa, precisa colocar de volta. Perfeito, isso é importante, a gente recolocar se necessário, isso mesmo. Né? Eu ia falar agora, eu lembrei. Se a pessoa precisar complementar, não esquecer que você pode utilizar uma colher dosadora, que você pode utilizar o copinho, ou seja, você ter que complementar não é o fim do mundo, tá? O importante é fazer de maneira segura. Isso para gêmeos, para bebê único, tá? Não tem diferença nesse sentido. É resguardar a tua amamentação. É possível amamentar exclusivo, ou se precisar complementar, fazer de forma segura. Então, é só isso mais que eu queria complementar para vocês. Carol, quero te agradecer. Foi uma delícia conversar contigo. Passou super rápido. A gente poderia ficar aqui conversando. Passou. Eu falei para você que era tema de montão. Muito. E acho que vão vir outras coisas. Vou começar a colocar as caixinhas de perguntas. E esse público, conforme for chegando, a gente vai trazer perguntas mais direcionadas. Ótimo. Eu trouxe algumas coisas aqui bem geral do que eu já tinha visto, das minhas dúvidas, das daquilo suas experiências que eu passei. Também, né? Que foram diferentes, né? E a Ana e a Rafa, eu acabei desmamando com 8 meses, mas não foi um desmame porque eu quis, foi muito natural. Tá. Eu voltei a trabalhar, e aí eu acordava às 5 da manhã, dava mamar para elas, e no fim do dia dava mamar para elas novamente. E quando eu dava, elas pegavam. Mas sabe quando eu percebi assim, o vínculo que a gente tinha era um vínculo que estava estabelecido. Aquele mamar, ele já não era... E super bem, já na introdução alimentar também super bem alimentadas, crescimento adequado, tudo. Então, foi natural também, foi um desmame natural. Não me senti culpada, que eu acho que é uma coisa bem importante pra gente. Tem que fazer sentido pra mãe e pro bebê. Exatamente. Se eu pudesse, amamentaria mais, amamentaria, porque eu amava poder ficar. Era um momento que era meu e delas, né? Sim. Ou especialmente quando era só uma de cada vez, eu acho que a gente sente... A mãe de gêmeos, a mãe de múltiplos, ela tem essa necessidade de ter momentos individuais com seus filhos. Com toda certeza. E as crianças têm necessidade de ter a gente só para elas. Com toda certeza. Em algum momento que seja só dela. Isso vale até para irmãos, né? Os meus, eles têm diferença de 1 ano e 7 meses. E é muito importante. E você vê diferença de comportamento deles também. Né? Quando eles estão juntos e quando eles são separados. Eles se sentem muito especiais. Diferentes, com certeza. Então, vou dizer para você, então, mãe bivolt, porque a gente trabalha em 2 voltagens, né? Trabalha em várias, às vezes, no que dá. E às vezes sem energia, mas a gente tem que tirar a energia de algum lugar para poder dar conta daquilo que a gente tem de mais precioso, né? Que nos foi concedido a graça de gerar e agora de educá-los, de cuidar. Uma coisa que eu quero dizer para vocês quando vocês estiverem assim muito irritadas, muito, porque eu já vivi isso, pense que olhe para essas crianças assim com compaixão mesmo, porque eles precisam de você para sobreviver. Exato, isso é verdade. Se você não tiver alguém que cuide deles ali, infelizmente, felizmente, né? Nós somos seres dependentes, né? Fisicamente, emocionalmente. E pai e mãe têm um papel muito importante na vida dos seus filhos. Então, olhe para esse bebê, para esse recém-nascido. É alguém que você está conhecendo e com o tempo você vai se conectar mais. Não se desespere, dias ruins e difíceis vão ter. Mas eles passam. Parte do processo. Exatamente. Isso é importante lembrar, porque senão a gente vem achando que vai ser tudo... maravilhoso. Maravilhoso, maternidade linda. E vou pedir para você também divulgar o teu Insta. Depois eu vou colocar... a gente vai colocar o teu contato ali para você poder... Para ter você também, aquelas que quiserem falar contigo, que quiserem te contratarem, ou pessoas que queiram tirar alguma dúvida. Sim. Então, peço para que você deixe o seu Insta. Então, meu Instagram é @Carol com 2 L's, Trentini. Trentini. Carol com 2 L's, Trentini. @. Tá bom? Lá no Insta.
Isso. Tá bom. Depois a gente divulga o teu telefone ali também. Tá bom. Tá bom. Muito Você tem um obrigada. espaço, Carol, ou você tá indo nas casas das pessoas? Eu vou na casa das pessoas, já tive até aqui perto, bem pertinho o consultório, mas a maioria das pessoas pede para ir em casa, e acaba sendo melhor mesmo para essas mães, né? Não precisa se trocar nesse começo, Sim. assim, a gente tem dor, tudo mais, né? Então acaba sendo muito mais cômodo. Já é tanta coisa para se preocupar, né? Exatamente. Tem que arrumar uma malinha para sair de casa. Já é difícil no pediatra. Eu lembro que era chato ir no pediatra. Às vezes é a saída da semana da mãe também, né? É verdade. Você se arruma para dar uma saída no pediatra, né? Exatamente. Porque você já não vai mais em lugar nenhum, então. Mas é só... eu vou, para encerrar, assim, agradecer a você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E agradecer a vocês todas que estão conosco, né? Se você é mãe de gêmeos, se está gestando uma galerinha aí, se você conhece alguém, né, que está gestante ou que é mãe de gêmeos também, a gente vai ter conteúdo aqui voltado, em sua maioria, para múltiplos. Tá. Né? A gente tem bastante conteúdo para filhos, para gestações únicas, mas eu, como mãe de gêmeos, eu sempre percebi essa falta de específico, de um olhar pra gente, que é tudo Sim. dobrado, né? Não é só multiplicar por 2. Eu escutava muito disso, assim, é só multiplicar por 2. Não, não é. Eu sinto falta até da carteirinha de gestante ter espaço para 2 crianças, sabe? Nossa, porque a verdade. gente, falei que eu vou produzindo uma carteirinha específica para gestante, e vocês vão lá e baixam as carteirinhas, porque a gente não tem espaço para anotar os dados dos 2 bebês, só tem espaço para um bebê. Imagine de 3. 3, 4, tantas outras mães, né? Então, sejam todas bem-vindas. Fiquem com a gente nos próximos episódios que nós vamos ter. E tem muita coisa legal que vai acontecer e a gente aceita a sugestão. Mas quero agradecer, porque isso é a realização de um sonho. Olha lá, até o bebê dormiu. O bebê dormiu agora. Mas é a realização de um sonho. E você tá aqui ajudando a realizar esse sonho. É uma honra estar aqui. Fiquei bem feliz mesmo de ser convidada. Eu que agradeço. Obrigada, equipe de apoio. E nos encontramos no próximo episódio. E não esqueça de seguir a gente lá no @FamíliaBivolt. Nós vamos agora com o canal do YouTube também. E não esqueçam de se inscrever no canal da Carol lá também. Para que ela, no Insta dela. Isso. Tem muita informação lá que é gratuita, né? Então não custa nada seguir lá. Isso mesmo, tá bom? Então, obrigada, gente.